E a pergunta agora vai para o pastor e presidente da Igreja Cristã Maranata, Alexandre Gueiros. Bom, diante das notícias que têm circulado nas redes sociais e em alguns canais de bastante alcance no YouTube, nós gostaríamos de saber, então, oficialmente da parte da Igreja Cristã Maranata, se Gedeuti Vitalino Teixeira Gueiros era maçom ou se não tinha nenhuma ligação com a maçonaria. É só uma dúvida, nós gostaríamos de saber. Mas você, Roseli, você, Joaquim, vocês já escutaram alguma vez os gedeutigueiros falar alguma coisa da maçonaria? Qual é a maior prova que um pastor é maçom? Por exemplo, se tiver uma entrevista com o Samuel Ferreira, com o Abner Ferreira e com o pai deles, que é o Manuel Ferreira, e eles disserem publicamente, eu não sou maçom, ele não é maçom. Por quê? Por exemplo, se você é maçom e eu pergunto você é maçom, Fábio? E você me responder, eu não sou maçom, você não é maçom. Porque o maçom, ele é proibido, isso é código de ética, tá? Ele é proibido de negar que é maçom. Então o maçom não pode negar? Não nega. Então se você chegar para um maçom e dizer, você é maçom, ele vai dizer, é o que estão dizendo aí. Ele te respondeu? Não. Então ele é maçom. Mas o que eu achei interessante é o seguinte, que ele diz o seguinte, que você abre a palavra e toda a Bíblia, ele diz, né, toda a profecia, está dizendo aqui, é em cima do cristianismo. Ora, ele se colocou já, e isso faz constantemente, inclusive nesta própria escola bíblica, ele vai, né, criticar o cristianismo, vocês podem ver aqui, ó, ele fala um pouquinho antes, ele ataca o cristianismo, ele diz que o evangelho ficou o evangelho com Jesus e o cristianismo com os homens, é como se em um determinado momento da história você tem apenas cristianismo, você não tem mais evangelho. Então, é isso que ele está dizendo. Ora, mas ele acabou de dizer que cristianismo é uma coisa que não vale nada, que não presta. Inclusive, ele nem se considera a igreja dele cristã, porque cristianismo é uma coisa. Eu não sei por que é que eles ainda mantêm o nome de cristã no nome da igreja, se eles abominam o cristianismo, se cristianismo é alguma coisa sem Jesus, se cristianismo em outros momentos ele vai mostrar aqui que cristianismo é um grupo de pessoas que vai para o inferno. Nós participamos da Igreja Cristã Maranata por muitos anos, o Joaquim por mais de 30 anos. Então, quantas vezes você foi... No início era assim, quando ele falava religião, ele estava se referindo à Igreja Católica. Quando ele falava movimentos, ele estava se referindo às igrejas pentecostais e neopentecostais. E quando ele falava tradição, ele estava se referindo às igrejas reformadas. Então, o Gedeuti, ele sempre ocupou todos os seminários em atacar tudo o que não é Igreja Maranata. Porque só a Igreja Maranata que não é nem movimento, que não é religião e que não é tradição. Ele não é nada disso, ou seja, eles não fazem parte deste contexto religioso que hoje ele chama de cristianismo, porque ele está usando o termo de cristianismo para colocar todo mundo no mesmo pacote. Em relação a isso, é interessante. Mas o que eu queria chamar a atenção é aqui, a vida toda, desde que eu ingressei na Igreja Cristã Maranata, todo seminário, toda reunião, reuniões particulares, reuniões de grupos e tudo mais, sempre atacando tudo que não é Igreja Maranata, todas as religiões. Todas. Eles atacam tudo, inclusive eles atacam os testemunhos de Jeová, eles atacam os mormons, que são seitas também, eles atacam os adventistas do sétimo dia, eles sempre atacaram tudo e todos nos seus seminários. Mas você, Roseli, você, Joaquim, vocês já escutaram alguma vez os gedeutigueiros falar alguma coisa da maçonaria? Alguma vez, eu estou perguntando para vocês, e também gostaria que você que é da Igreja Cristã Maranata, que já tem mais de 30, 40, 50 anos, quem sabe, que já acompanhou, tem 50 anos que você participa de seminários, você já ouviu alguma vez na sua vida Gedeuti fazer qualquer comentário sobre a maçonaria? É uma pergunta que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre o que é, sobre o que não é. Até porque nunca fui maçom, então não sei como é que é o procedimento,
Então, não posso falar nada a esse respeito. Só acho curioso. Por que eu acho curioso? Porque nós sabemos que o berço da Maranata é a igreja presbiteriana. Foi dali que ela surgiu. Agora, você tá entendendo? Então, assim, aí se você pegar as origens das igrejas no Brasil, por exemplo, Igreja Evangélica Brasil, Igreja Batista no Brasil, surge dentro de uma sala maçônica. Então, né? Aí você pega presbiterianos e batistas, tem muito maçom. Dá pra você ter uma religião e ser maçom, é isso? Dá. Eu conheci, por exemplo, pastores metodistas que eram maçons. Tudo isso. Mas, pastor, o que leva um servo de Deus, conhecedor da verdade, já que conheceu a luz de Cristo, a luz do Evangelho de Jesus, ir para uma maçonaria? Riqueza e poder. O que o diabo ofereceu para Jesus? Entre aspas, quando ele oferece todos os reinos e glória dessa terra, te darei se você se prostrar em mim. Adorar. Ele está oferecendo poder. O que a maçonaria oferece? Riqueza e poder. Poder. Né? Dentro da fraternidade, existe o Ordem Maçom, para você ter ideia, que eles têm caixa próprio para investir em você e te enriquecer. Depois você devolve o dinheiro, né? Eles acreditam tanto no que eles vivem, que eles não, a gente vai, né? Você vende xícara. Tá aqui o Alad e o Erickson. Nós só compramos xícara tua. Você pode vender a R$30 uma xícara, ela vale 10, nós vamos comprar de você. Só que eu vendo microfone e o Alad vende computador. Você vai comprar o quê? Vai comprar de quem? Eu posso vender esse microfone vale 500, eu posso vender a 1.000. Você vai comprar só de mim. Sim. O computador por quê? Porque nós nos fortalecemos. Então eu não perco, eu só ganho. No caso, a presbiteriana. Eu me lembro quando eu entrei no tribunal, o meu primeiro chefe no tribunal, ele era presbiteriano, o nome dele é Luiz Carlos, ele era presbiteriano, e um dia ele chegou muito feliz lá e me contou, porque eu também era evangélico, eram poucos evangélicos que tinham na seção que eu trabalhava, e ele chegou e me contou, ele era pastor da presbiteriana, pastor, né, que chama mesmo, né, e ele chegou muito feliz porque ele tinha sido aceito na maçonaria. Olha só, então agora eu fui aceito pela maçonaria, ele estava muito feliz e veio me contando sobre... Por quê? Porque ele sabia que no tribunal havia as pessoas que estavam no topo, eles eram maçons também. Então, ele acreditava que, por conta disso, ele poderia, sei lá, eu não sei, eles têm muita questão da irmandade, ajudar uns aos outros, ele conseguiria ser içado para funções superiores. E conseguiu, diga-se de passagem, e conseguiu, né? Ele subiu ali até onde era possível para o cargo dele. Então, o que eu quero perguntar, primeiramente para a Roseli, depois para o Joaquim, vocês já ouviram Gedeuti, que tem raízes da igreja presbiteriana, inclusive num tempo onde era super comum o presbiteriano ser maçom e não ter problema nenhum, e com as características também que nós observamos que eles repudiam muito as mulheres, eles mantêm segredos das mulheres. Vocês já ouviram Gedeuti falar alguma coisa sobre maçonaria? Roseli, por favor. Não, eu nunca escutei nada, Gedeuti, atacando os maçons, de jeito nenhum. Mas uma vez eu vi uma foto, alguma coisa assim, ele sendo homenageado por essa organização, se é que a gente pode dizer como que seria essa nomenclatura aí da maçonaria aqui, né? Mas eu já vi alguma coisa assim, né? Depois tem que até dar uma olhada de novo, né? Mas tem algumas coisas incomuns, como você falou. A maçonaria, a mulher não entra na maçonaria. A mulher ali, ela é tida como um ser assim de segunda classe, né? De segunda categoria, assim como é na Maranata. E o maçom jamais pode falar alguma coisa para a mulher, para a esposa, não pode compartilhar nada, assim como é na Maranata. Na maçonaria, ali existe os iniciantes, né? Na seita Maranata existe principiante. Então, existe, sim, realmente muitas coincidências, né, entre as duas seitas, né, e com relação à igreja presbiteriana, só lembrando que, quando eu era pequena, né, eu vivi em Itapetininga, até os meus 19, 18 anos, eu vivi na minha cidade, Itapetininga, no interior de São Paulo.
E ali eu fui católica, né? Minha família toda é católica. E a gente passava em frente da igreja presbiteriana, que é bem perto ali, inclusive uma é perto da outra, a igreja presbiteriana é perto da maçonaria. E a gente falava assim, eu era pequeno, tinha 8, 9, 10 anos, a gente escutava falar assim, o chefe lá, você que é o pastor, não sei, da presbiteriana, aquele que era o maioral ali da presbiteriana, ele era maçom. E a cidade toda sabia disso, né? Então eu sempre ficava muito assim, assustada com essa igreja presbiteriana, porque eu sabia que havia uma ligação muito forte ali entre a presbiteriana e essa loja maçônica. E a cidade inteira sabia, porque é uma cidade pequena do interior, mas realmente, Gedeuti, eu nunca lembro dele ter falado nada da maçonaria. Parece que ele tem muito respeito e ele procura sempre reverenciar esse nome, né, maçonaria. Bom, Joaquim, perdoe a nossa ignorância aí, mas você sabe de alguma coisa a esse respeito? Tem alguma informação? Não. Eu nunca ouvi Gedeuti relacionar nenhuma fala dele, nenhuma conversa dele sobre maçonaria, né? A morte do fundador da Igreja Cristã Maranata, o pastor Gedeuti Gueiros. A nota foi publicada no perfil oficial do Instagram da loja maçônica lá no Espírito Santo. A gente vai ler agora essa matéria que foi publicada no início da manhã pelo site fuxicogospel.com.br, que traz exatamente essa publicação, né? Olha lá, maçonaria lamenta a morte do pastor Gedeuti Gueiros. Esse é um dos assuntos mais comentados essa manhã, sobretudo por quem está acompanhando essa situação envolvendo a morte, né, do fundador, ou de um dos fundadores da Igreja Cristã Maranata. Há 2 anos, o pastor Gedeuti Gueiros, um dos fundadores da Igreja Cristã Maranata. Maçonaria lamenta a morte do pastor Gedeuti Gueiros e causa uma grande polêmica nas redes sociais. Fundador da Igreja Cristã Maranata, é homenageado por grande loja maçônica capixaba que destacou seu legado como missionário e defensor da família. Mas por que uma loja maçônica homenagearia um pastor evangélico? A pergunta que eu fiz pro pastor Carlos Eduardo, eu faço pro senhor aqui. Qual o problema em um pastor ser maçom? A maçonaria não é só uma loja filantrópica que um ajuda o outro a crescer? Meu Deus. Então, primeira coisa, né? É uma sociedade secreta. Ele se intitula como sociedade secreta, certo? Sim. Então pega no dicionário a palavra satanismo. O que significa satanismo? Você sabe o que significa satanismo? Não. Tudo que é feito em oculto. Então, se eu não posso revelar nada do que acontece nessa sociedade secreta, é satânico. É oculto. Basta tudo na... E aí existe o grau de iniciação. Teve muita gente naquele vídeo lá que deu risada. Não é assim. É assim. A pessoa entra com uma venda, ela vai entrar lá com a camisa meio que rasgada, a calça erguida, e ele vai ter que declarar que ele está saindo das trevas e entrando na luz. Isso é o grau de iniciação. Como é que a pessoa vai negar que ela estava na luz? E agora ela vai dizer, imagine um pastor, é isso que não cabe na minha cabeça. Crente, um nascido de novo. Chegar e concordar que ele está saindo das trevas e entrando na luz agora. Quer dizer, então tudo que ele teve de experiência com Deus, a luz de Cristo, nada adiantou. Agora que eu entrei na luz, porque eu entrei na maçonaria. Não existe concordância entre trevas e luz. E não existe concordância entre cristianismo e sociedade secreta. O fundador da Igreja Cristã Maranata é homenageado por grande loja maçônica capixaba, que destacou seu legado como missionário e defensor da família. Aqui, essa imagem, ela é exatamente um print do que foi publicado no perfil oficial, que diz assim: a grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo manifesta com profundo pesar suas condolências a toda a comunidade da Igreja Cristã Maranata pelo falecimento do pastor Gedeuti Gueiros, um dos seus fundadores. Aí segue a matéria. A grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo publicou neste sábado uma nota oficial de pesar, lamentando a morte do pastor Gedeuti Victalino Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata. A homenagem surpreendeu parte da comunidade evangélica e gerou uma onda de especulações nas redes sociais sobre uma possível ligação entre o líder religioso e a maçonaria, nada mais natural, né? No comunicado, a entidade maçônica declarou, abre aspas, a grande loja maçônica do Espírito Santo manifesta com profundo pesar
suas condolências a toda a comunidade da Igreja Cristã Maranata pelo falecimento do pastor Gedelti Gueiros, um de seus fundadores. Pastor Gedelti foi um grande missionário da fé e defensor dos valores da família e será sempre lembrado por seu legado. Descanse em paz. A publicação rapidamente ganhou destaque no Instagram e em todas as plataformas. Comentários como, abre aspas, gostaria de saber se Gedelti era maçom. E Gedelti era maçom ou tinha alguma ligação com a maçonaria? Se multiplicaram, refletindo a curiosidade e o estranhamento do público evangélico. Frases típicas do vocabulário maçônico também apareceram entre as mensagens, como que o grande arquiteto do universo o receba no Oriente Eterno. Partiu ao Oriente Eterno, deixou um legado de justiça e perfeição. Essas expressões, comuns em rituais e homenagens da maçonaria, intensificaram os questionamentos. Alguns fiéis da Maranata demonstraram surpresa com a citação, enquanto outros se limitaram a prestar condolências pela morte do pastor, ocorrida aos 93 anos. A igreja não comenta ou não comentou a nota da maçonaria e o vínculo permanece incerto, diz a matéria. Até o momento, a Igreja Cristã Maranata não se manifestou sobre a nota da grande loja maçônica, tampouco confirmou qualquer tipo de relação formal entre Gedelti Gueiros e a instituição. O silêncio alimenta ainda mais as dúvidas de membros e ex-membros da igreja. Bom, esse aqui foi o perfil que publicou, né? Então você tem uma pessoa vestida aqui, usando os adereços que são tradicionais nas lojas maçônicas, e aí você vê a foto da publicação que foi feita, da homenagem feita ao pastor Gedelti Gueiros, que está exatamente aqui com a foto dele, né, no canto da nossa tela aqui direito. Então, essa é a mensagem, essa é a homenagem que foi feita no perfil, olha lá, no perfil da maçonaria propriamente dito. Então, gente, é isso. Eu acredito que é provável que tenha sido uma forma de homenageá-lo, mas também não descarto a possibilidade até mesmo de um vínculo entre ele e a maçonaria, mas eu não posso afirmar, por exemplo, categoricamente, que o pastor Gedelti Gueiros era maçom. E esse povo que é pastoreado por maçons, recai sobre eles alguma maldição? Então, o que as pessoas precisam entender, né? O que as pessoas precisam entender nessa questão de estar numa igreja de um pastor maçom? A palavra de Deus, ela é pura, né? O cano pode estar enferrujado, mas a água, ela sai limpa, vamos dizer assim. A palavra de Deus é o que limpa, é o que liberta, é o que transforma. Então, assim, as pessoas precisam estar muito ligadas em Deus e pedir direcionamento do Espírito Santo, né? Então, eu digo assim, a palavra de Deus, ela é pura. E a palavra de Deus é o que nos liberta, é o que nos limpa, é o que nos edifica. Mas, a Bíblia diz lá, né, que se eu sei do pecado e eu não condeno, não falo nada, se eu por exemplo, vou dizer, o pastor Carlos, se eu tenho um pastor que eu descubro que ele é maçom, eu vou confrontar ele. Confronta, pastor? Com certeza. E a Bíblia diz, né, Apocalipse 18:4, sai do meio dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados. Porque eu sei que o cara fez pacto ou caminha para um pacto com o próprio diabo. Porque não existe maçonaria sem satanismo.